como falamos no nosso primeiro vídeo, da gente entender melhor sobre Deus e a ciência, conhecer melhor esse Deus para nos conhecer melhor. A Bíblia diz muito sobre a gente entender, buscar entender esse pleno conhecimento de Deus, do reino dos céus que está dentro de nós, foi explicado no primeiro vídeo, e é muito importante que vocês acompanhem vídeo por vídeo, para que faça sentido todo o caminhar dessa explicação da palavra de Deus, de toda essa série. Então é muito importante que pegue a primeira parte para que a gente possa passar para a segunda. Então, entendendo melhor sobre Deus e a ciência, sobre quem é esse Deus, quem somos nós, conhecendo melhor a Deus, conhecemos melhor a nós mesmos. Vamos partir agora sobre tomar consciência de quem é esse Deus, Jesus. Então vamos entender melhor o que é consciência. O que essa palavra significa? Será que é aquilo mesmo que a gente entende, que é consciência, ou tem algo mais por trás disso? É muito importante entender o que é consciência para que a gente busque aquele pleno conhecimento que a Bíblia pede. Nós precisamos ter um pleno conhecimento de Jesus. Então, o que é consciência? Eu anotei aqui para vocês, fiz uma pesquisa. E a origem da palavra consciência, ela vem do latim, conscientia, conhecimento conjunto. Deriva da combinação do prefixo com, que indica união e junto, e do siere, é saber e conhecer. O termo evoluiu para abranger o conhecimento de si mesmo e a percepção moral que nós temos de nós e dos outros, incluindo um senso de certo e de errado. Isso é consciência. Já a Bíblia diz que consciência é como se fosse um juízo interno, um testemunho interno, que pode tanto nos acusar como nos defender, que tem um papel crucial para a gente poder entender e julgar a intenção das nossas ações, na avaliação das nossas intenções, porque Deus conta com isso, não é com aparência, não é com exterior. Deus se preocupa com a intenção do nosso coração. Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo nos diz isso. Ele diz que se nós avaliássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Portanto, examine cada um a sua própria consciência. Coma do pão, beba do cálice. Se comer sem reconhecer, estará sendo julgado para o seu próprio castigo. Já em Atos 24, 16 diz: por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Por isso mesmo que Jesus diz, afasta-se de mim, você que pratica a iniquidade. E iniquidade nada mais é do que um pecado praticado frequentemente, sem já o temor de Deus estar vendo, da consciência falar, não devo fazer isso. Isso acaba. É um pecadinho de estimação, que a gente está sempre praticando. E é um ato de maldade. É um ato contrário à vontade de Deus. Está sempre praticado contra si mesmo, né? Porque nós nos fazemos mal, ou contra o próximo. Ou seja, a pessoa tem a consciência de que aquilo não é certo, porque o Espírito Santo nos fala antes mesmo, em pensamento. Quando você pensa em fazer aquilo, o Espírito Santo fala, mas mesmo assim a gente pratica. E isso tudo nos explica que a consciência é um meio pelo qual Deus se revela ao indivíduo, se revela para as pessoas. É a sua consciência, o Espírito Santo de Deus que Ele colocou em você, Ele te aciona quando tem algo errado, um pensamento errado, uma atitude errada. A nossa consciência é Deus nos revelando o seu caráter e demonstrando, isso eu não faria. É um meio pelo qual Deus guia a nossa jornada espiritual e cristã. A consciência é esse guia de Deus. Por isso a importância de manter a nossa consciência sempre limpa diante de Deus. Igual as orações lindas que a gente vê na palavra de Davi, de Paulo. Manter a consciência sempre limpa diante de Deus, buscando sempre a purificação dela, a reconciliação com Deus, não deixando-se afetado por culpa e por pecado. E tem muitos versículos na palavra que falam sobre consciência. É muito importante que você pare um pouquinho e leia. Eu espero o vídeo acabar e leia para vocês verem. Eu tenho alguns anotados aqui, mas para não deixar todos, posso deixar na descrição
mas que vocês busquem lá na palavra de vocês, lerem todos esses versículos. Tem Timóteo, 2 Coríntios, Romanos, Pedro, Hebreus, são muitos versículos falando sobre a consciência. É bom que vocês deem uma olhada especial lá com o tempo, prestando atenção, como a consciência é importante. A consciência é o nosso guia do que agradaria a Deus ou não, do que é certo fazer ou não. Isso a gente mesmo pode fazer sem ser julgado por Deus. Bom, entendemos melhor o que é consciência, né, na perspectiva do céu, da palavra de Deus. Vamos entender melhor o que a ciência diz. A ciência diz que a consciência é como se fosse um campo. Tenta imaginar um campo. É bem complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. É como se fosse um campo e no meio desse campo tem um ator. Você é o campo e você é o ator. E nesse campo tem um observador observando o campo e o ator. Você também é esse observador. A ciência diz assim, não sei se ficou mais fácil de entender. Então tem um campo, um ator lá no meio e um observador de fora. Você é o campo, você é o ator e você é o observador. E nesse campo não existe o espaço, não existe o tempo, não existe o universo, não. Na verdade, o espaço e o tempo está dentro do campo. É como se o universo fosse você mesmo. Sabe quando a gente escuta as pessoas dizendo, diga ao universo, fale para o universo que ele manda de volta para você. Começa a falar para o universo que você quer que ele traz de volta para você. Não é apenas a sua consciência se conectando com o Senhor. Deus te deu tudo o que você precisa, isso é bíblico. Você tem tudo o que você precisa. Sabe aquela história de você já tem, só precisa acessar? É verdade, você já tem, você só precisa acessar. Quando você diz que a pessoa falou com o universo, você é esse universo. Você está dando ordens para o seu interior que você quer aquilo naquele momento. Então, saber disso muda todo o paradigma. Porque se você sabe que você tem... Quando você começa a ter consciência, na verdade, parece que a sua mente está vendo que ela é observada e ela começa a se corrigir. Você nota que está errado, você nota que está bom e você quer melhorar mais. Nossa, isso deu certo para mim. Então você precisa se observar. Isso é muito real. Por exemplo, um exemplo, você está tendo pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, pensamentos ruins no meio do dia. Nossa, eu vou sair, se o carro bater, esses pensamentos, se você parar e se observar, se você for para um lugar em silêncio e você não precisa falar, você pode só se observar e falar com a sua mente. Se eu bater o carro, mas eu não vou bater o carro, eu sei dirigir. Ela parece que silencia. Ela obedece ao ser observada. Você se observa. Eu não vou bater, eu sei dirigir. Então ela começa a te obedecer. A ciência diz que cada célula do nosso corpo contém um genoma do óvulo que criou todo o nosso organismo. É como se cada pedacinho do meu corpo tivesse o conhecimento de um todo. Cada célula tem o conhecimento de um todo. Nós somos feitos de partes inteiras. Deus nos fez perfeitos. Ele não erra, ele é perfeito. É a gente que não tem todo o potencial do nosso cérebro, do nosso potencial de ser. A gente não usa tudo isso. Por quê? Por falta de conhecimento. Nós somos feitos de partes inteiras. Nós temos 50 trilhões de células. E cada célula tem o conhecimento do potencial de todo o nosso organismo. Ou seja, a gente não está dentro de um universo. Nós somos o universo em movimento. Então, quando a gente ouve por aí dizendo, dá ordens ao universo que ele manda de volta, não tem um universo. Você é o universo, você é o reino de Deus. Você foi feita para dar certo. Você é uma máquina perfeita, em funcionamento agora, nesse momento. Deus te deu um livre-arbítrio para pensar. Esse pensar positivo te faz falar positivo, te faz sentir positivo, te faz dar ordem para o corpo. Então a sua consciência obedece, ela tem consciência. Então se Deus me deu o poder para isso, eu posso usar isso, eu posso fazer, posso dar ordem para o meu corpo, posso falar com essa doença, eu posso falar com essa dor e mandar ela sair, que as minhas células vão se regenerar.
vão se fortalecer, vão nascer novas células, eu vou melhorar. É isso, se trata disso. Deus te deu esse poder. A gente precisa usar. Então, só de tomar consciência de que esse Deus tem esse poder, eu sou semelhante a Ele. Ele me deu o poder do nome dele. O poder do nome de Jesus Cristo. Eu tenho posse desse poder. Ele conquistou isso para mim lá na cruz, há muitos anos atrás. Eu tenho esse poder, então. Jesus não fez aquilo à toa. Então, se eu tenho esse poder, eu posso usar, eu posso fazer. Por isso o importante do crer. Por isso o importante de usar. Por isso a importância de declarar. Por isso a importância do falar. Deus fez tudo o que você vê aí pela sua janela com o poder de falar. Ele falou, ele deu ordem, ele creu que ele poderia ter feito e ele fez. Nós somos semelhança de quem? Desse Criador. Então nós podemos criar a nossa realidade e ela está onde? Dentro de nós. Começa por onde? Da consciência de que eu posso fazer isso. A consciência é o elo que nos torna uma parte ativa desse poder maior, desse campo universal, desse algo maior que guia tudo aqui embaixo. Então é muito bonito ver a ciência falar com palavras bonitas, explicações mirabolantes e que fazem sentido, a ciência tem toda a sua importância, mas a ciência está engatinhando para descobrir o que o Senhor já nos falou na sua palavra. Isso está escrito na Bíblia. A gente que não tomou a consciência disso ainda. Então, para quem gosta da ciência, é gostoso você ir lá na ciência, escutar de uma forma diferente e falar, nossa, era isso, a Bíblia já tinha falado. A ciência é a parte que Deus permite que a gente vá descobrindo a criação dele. É Deus se revelando através da ciência, através da filosofia, através das teorias. É sempre Deus, tudo é Deus. Sabendo disso tudo, de que quanto mais eu tomo consciência de quem é esse Deus, mais eu vou tendo consciência de quem eu sou e do poder que foi me dado, do que eu posso fazer comigo, pelo meu próximo, no meu lar, na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu tenho esse poder, Deus me deu. Ele quer me ver usando, Ele quer me ver crendo nele. Então, já que eu tomei consciência que eu preciso conhecer mais, isso torna um dever meu buscar mais. Esse pleno conhecimento que a Bíblia fala tanto, que Paulo ora pelas igrejas, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento. Ele chegou a esse nível. Tanto que tudo para ele diz que todo o resto era esterco. Que pleno conhecimento é esse que ele chegou para ele dizer que todo o resto era esterco? Ele entendeu. O que ele entendeu que a gente não entendeu ainda? Que ele não se importava com as outras coisas. A gente precisa chegar nesse pleno conhecimento. Então eu entendo que eu devo buscar esse pleno conhecimento. É um dever meu. É algo que eu devo fazer. Como um devocional. Todos os dias buscar pela manhã. Assim que acordar. Já buscar pela manhã. O entendimento da palavra. O que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Por que Deus fez as coisas assim desse jeito? Nossa, então se Deus disse isso, essa promessa também é para mim, então eu tenho o poder disso. O inimigo odeia que a gente tenha conhecimento, porque quanto mais conhecimento, essa consciência se conecta com o Senhor. Vocês já viram como a palavra faz sentido no nosso coração? A consciência é isso. Você escuta uma palavra do nada e ela faz sentido para você, porque a consciência são as palavras do Senhor já escritas no nosso coração. Tem certos momentos que ela se conecta através de um louvor, alguém que disse algo, uma coisa que você leu na palavra, faz sentido. No devocional, no meu dever, no algo que eu devo fazer, é buscar esse conhecimento de Deus, da palavra. Em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente não tem total conhecimento do poder que Deus deu pra gente. O poder é dele, ele dá pra gente e a gente usa através do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder sobre tudo aqui embaixo. Tudo subsiste em Jesus. Você subsiste em Jesus. Então, se você usa esse poder do nome dele para trazer realidade, todos os dias de manhã busca conhecer melhor sobre Deus, sobre a palavra, chama o Espírito Santo para ler a palavra com você, busca sobre a ciência, sobre o corpo, busca que Deus vai te guiar nesse conhecimento. E nós vamos falar agora no próximo vídeo sobre o pleno conhecimento.